Fala pessoal do canal Bom Investidor, tudo bom? Então, dando continuidade na nossa série de vídeos sobre corretoras, eu vou apresentar para vocês hoje a Toro, que é uma corretora nova no mercado e o pessoal tem perguntado bastante sobre ela, como funciona, se é seguro, se não é, se devo investir, se posso seguir as análises deles e eu vou apresentar hoje para vocês. Bem, pessoal, a Toro, ela é uma corretora nova no mercado, ela tem uma pegada diferente das outras, digamos assim. Se tratando de renda fixa, é a mesma coisa, apesar de ter uma funcionalidade ali bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Mas se tratando de renda variável, no caso, comprar ações de empresas na Bolsa Brasileira, ela tem uma análise onde ela já te mostra o seu possível ganho, a sua possível perda, no caso da ação não subir, e ela tem toda uma diferenciação em taxas devido a isso. Se você ganhar ou se perder, a taxa pode mudar. Mais à frente eu vou apresentar para vocês como isso funciona, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Clicando aqui em investimentos, você vai ter uma visão de renda fixa e tesouro, bolsa de valores e os planos da corretora. Aqui em renda fixa tem uma coisa muito interessante que é essa opção de classificar os investimentos. Por exemplo, em outras corretoras, quando você quer procurar um investimento, você vai olhar lá, aí vai ter informação de prazo, investimento mínimo, tudo isso. Aqui ela já faz um filtro já direto para você, já de cara você vem aqui e fala, eu quero investir R$ 1.000, vou dar um exemplo aqui. Eu quero investir isso num prazo de 3 anos, por exemplo. E aí você pode procurar oportunidades. Clicando aqui, você vai ver que tem todos os investimentos que tem a ver com aquilo que você colocou. Quero investir 1.000 até 3 anos. Por exemplo, tem o CDB aqui, tem esse LC e outros investimentos. Temos o Tesouro Selic, que também é uma opção. Aqui, em mais detalhes, você vai ver o quê? Quem é o banco emissor? Por exemplo, o Banco CMA. Tipo de investimento é um CDB, rentabilidade ele é um investimento pós-fixado. Aqui ele te informa quanto você teria na poupança e uma média nos grandes bancos, quanto você teria de retorno, em investimentos de outro banco. E aqui, quanto você vai ter no total e o valor líquido, que é o valor após o imposto de renda. Ainda assim compensa, porque você vai ter uma rentabilidade melhor do que em outras opções. Aqui em cima você pode alterar, se você quiser, procurar da maneira que você achar melhor, tudo bem? Aqui em cima você tem a opção também dos meus investimentos, que conforme você for investindo, for tendo ganhos, ele vai te mostrar aqui. É uma opção gráfica que resume os seus investimentos. Muito simples. Voltando em investimentos, nós temos a parte de bolsa de valores. E aqui é onde você vai ver o grande diferencial dessa corretora. Aqui embaixo você vai ver os cards e que as empresas que essa corretora analisou está indicando. Aqui em cima você vai ver esses filtros. No caso aqui, dividendos, você vai ver as empresas mais lucrativas em dividendos. Se você clicar em Crescem com o Brasil, você vai ver a análise das empresas que estão crescendo de acordo conforme o Brasil cresce. Em curto prazo, você vai ver empresas que são ideais para curto prazo. Por exemplo, ela vai ter um retorno rápido e então um ganho rápido. Aqui, por exemplo, duração estimada, 1 semana. Um investimento bem curto prazo. Aqui em fundos imobiliários você vai ver os ativos imobiliários, no caso aqueles que investem em shopping, galpões, edifícios e tudo mais. Na parte de small caps você também vai ver empresas que são small caps, que nada mais é do que empresas que têm um valor menor no mercado, mas que têm potenciais de ganho muito alto, às vezes até maior do que empresas grandes. Tudo bem? Aqui como exemplo eu vou pegar o Itaú, que é uma empresa aqui que cresce junto com o Brasil. E nesses cards, ela coloca aqui o potencial de ganho. O que acontece? Os analistas dessa corretora, eles ficam analisando as empresas e conforme eles identificam um potencial de ganho, eles informam isso para o cliente. No caso, eles colocaram aqui o Itaú tem um potencial de lucro de 22% no prazo estimado de 1 ano. Aqui no caso você ganha se o preço subir, porque existem operações que você pode ganhar se o preço cair. São chamadas operações vendidas. No caso, se você operar vendido, você vende antes de você fazer uma compra. Então, conforme o preço está caindo, você vai comprar ele mais barato e você vendeu lá atrás mais caro. Você tem lucro. Aqui, por exemplo, é se o preço subir. O investimento mínimo, você começa a investir a partir desse valor e a duração estimada é de 1 ano. Você clicando aqui em investir, você vai ter essa visão do investimento. Por exemplo, aqui, quero investir, esse aqui é o valor de um lote de 100 ações. Para compra e a ação está custando R$ 33,68. Você comprando 100 vai sair esse valor. Aqui do lado ele informa quanto aproximadamente você pode ganhar e quanto aproximadamente você pode perder. O interessante da corretora é que ela já faz uma análise, já dá um potencial de ganho, um potencial de perda. Então ela faz todo esse trabalho para você, de análise, de
quanto você pode ganhar e quanto você pode perder. Isso é interessante para o investidor iniciante, tudo bem? Vamos lá. Aqui o que acontece? Quando você compra a ação e ela bater esse valor aqui de lucro, essa ação vai ser vendida e você vai receber o lucro. Se ela chegar nesse valor, ela vai ser vendida e você vai ter essa perda. Então, o bom é que já fica configurado a venda para esse preço, caso caia muito, então você não vai perder além disso daqui. Isso é um limite. E a mesma coisa funciona para ganho. Na hora que bater esse valor, ela vai ser vendida. Então, assim, mesmo que suba mais, não importa. Você vai ter esse lucro aqui e tchau, obrigado. Se você quiser comprar mais, assim, 100 ações são poucas, eu quero comprar mais. Você pode vir aqui e adicionar mais ações. Se você quiser mais 100, mais 500, mais 1000, né? Só adicionar aqui, ó, 1.100 ações. Eu quero 1.500 ações. Eu venho aqui, 1.500 ações. Esse é o valor, aproximadamente o ganho, aproximadamente a perda. Clicando em investir, executa a compra. Clicando em cancelar, você volta para o menu anterior. O que acontece? Essa corretora, ela só vai te cobrar corretagem se você tiver lucro. No caso, se você teve uma perda, você não paga essa corretagem. Isso é interessante. Porém, ela tem uma cobrança aqui que eu vou mostrar agora para vocês que eu não achei nem um pouco interessante. Por exemplo, aqui em ajuda você tem todas as informações. Eu quero ver aqui, ó, qual é o custo. Bem, como eu disse, toda a parte de renda fixa e tesouro direto é taxa zero. Para abrir e manter a conta é zero. Custódia e TED é zero, ou seja, você pode transferir, ficar com o dinheiro ali na corretora, resgatar o dinheiro, que não tem cobrança. Na parte de bolsa, você só paga se tiver lucro, foi o que eu disse. Se você tiver perda, você não paga a taxa. Porém, se você tiver lucro, você paga um valor que não é interessante. Vamos olhar lá nos valores. Vamos clicar aqui para saber mais sobre os custos. Bem, taxa zero, tudo bem. Vamos lá. Tudo bem. Olha só, essa é a parte que não é interessante para o investidor. Quando você tiver lucro, lembre-se, se você encerrar seu investimento manualmente, ou seja, antes dele atingir o lucro ou prejuízo planejado, você sai do modelo ganha-ganha, que é esse modelo que ela cobra se você ganhar e ela não cobra se você perder. Nesse caso, a corretagem passa a ser o valor maior, 10%, da operação, ou o valor das tarifas da tabela tradicional. Ou seja, vamos lá, se você executou, vou dar um exemplo, lembra aquele lucro? Digamos que você, sei lá, saiu antes, não quis esperar. Ela vai cobrar 10% do que você teve de lucro. Entende? Se você fez uma operação milionária, sei lá, 100 mil e você teve ali um ganho, sei lá, de 10 mil, ela vai cobrar R$ 1.000 de você, 10%. Ou, aqui no caso, essa taxa aqui. Porém, ela vai cobrar o que for maior. Olha aqui, nesse caso a corretagem passa a ser o que for maior, 10% da operação ou o valor da tarifa. E a tarifa é R$ 8,90. Então, se você teve um lucro abaixo disso, ela vai cobrar R$ 8,90. Qualquer valor acima disso, ela vai cobrar os 10% de lucro. Entende? Não curti essa operação, por quê? Eu acho que um bom investidor, ele sabe o momento de entrar e sair. Tudo bem, às vezes a gente faz uma análise para um investimento a curto prazo, médio prazo, longo prazo. Mas isso se chama renda variável, as coisas mudam ao longo do tempo. Às vezes a gente pode reanalisar algum ativo e falar, esse é o momento de saída, esse é o momento de aumentar a minha exposição. E assim sucessivamente, vai depender da sua análise. Então, ficar preso a uma análise da corretora e se eu sair dela eu vou ter que pagar 10% do meu lucro, não é interessante para um bom investidor no caso. Tudo bem? Mas fica a critério do cliente. Isso aqui é uma operação interessante para um investidor iniciante em que ainda não está sabendo fazer a análise, ele ainda está aprendendo, está lendo sobre o conteúdo, está vendo notícias, está entendendo o mercado. Então é interessante porque ela já te dá uma análise, potencial de ganho, já configura tudo isso para você e cobra uma taxa, no caso de R$ 8,90. Mas esses 10% que eu disse é só se você sair antes. Se você ficar, beleza, vou permanecer até executar aquele ganho ou até executar aquela perda e tudo bem para mim, não tem problema. Ok, você vai ter o seu lucro e aí ela vai cobrar isso daqui. Aqueles 10% ela só vai cobrar se você sair antes, tudo bem? Então, tranquilo, R$ 8,90 é um valor legal? Ok, vai fundo, segue as análises, é uma corretora muito boa. Porém, se você quiser sair antes, esteja ciente que você vai ter que pagar esses 10%. Na parte de ações, olha só, é R$ 8,90, mas também tem outras coisas. Se você quiser operar contratos futuro, você vai pagar isso daqui, mini índice, mini dólar.
micro SP500, tem alguns custos aqui também. Então, fica ligado. Tudo bem? Operações day trade também tem um custo aqui diferenciado. E temos também outros contratos, que se você tiver interesse em operar contratos de boi gordo, milho, café, entre outras coisas, você tem esse custo aqui por contrato. Tudo bem? Pessoal, essa foi a corretora Toro. É uma corretora muito boa, layout muito bom. Se você opera em renda fixa, excelente, tem todas as opções para você. Se você opera em renda variável, fica aí a dica, se você for um investidor iniciante, ela já faz análise para você, já mostra o potencial de ganho, potencial de perda, configura a saída para você. Muito bom. Se você também confia nas análises, quer seguir, perfeito, a Toro é uma boa opção para você. Pessoal, então, até mais. Qualquer dúvida ou se tiver interesse que eu grave alguma coisa sobre investimentos, podem comentar no vídeo ou procure no Instagram bom.investidor. Tudo bem, pessoal? Essa foi a corretora Toro e tchau, obrigado.